introduzirão dissimuladamente heresias destruidoras, até o ponto de renegar o soberano Senhor que os resgatou, trazendo sobre si repentina destruição. E muitos seguirão as suas práticas libertinas, e por causa deles será infamado o caminho da verdade. Até aqui. Dentro desse texto em Israel, voltando a Israel, nós vamos ver que Israel não conseguia ver o que estava acontecendo. E eu comecei a assimilar algumas coisas que estavam acontecendo na época de Israel e o que está acontecendo hoje. Hoje não é diferente. Existe muito jugo sobre a igreja. O jugo, da mesma forma que estava sobre o povo de Israel, está sobre o povo de Deus, muitas vezes. Porque o povo de Deus, que era Israel lá atrás, eles não conseguiam ver, não conseguiam enxergar. E por que eles acumularam o jugo sobre eles? Por causa do pecado, por causa da idolatria, por causa da verdade que eles não conseguiam enxergar. E eu comecei a ver, irmão, que no nosso tempo existem cultos modernos a Baal. Igualmente o povo de Israel estava fazendo no passado, hoje na nossa geração, igual eu vi aqui em 2 Pedro, que muitas pessoas vão trazer sobre si destruição, porque estão infamando o caminho da verdade através dos falsos profetas, seguindo falsos mestres, falsos líderes que se dizem ovelhas, mas são lobos devoradores. E olha o que diz a situação do jugo moderno. O moderno culto a Baal. Baal, Deus da sensualidade. O moderno culto a Baal hoje, irmão, a pornografia. Revistas pornográficas, filmes, vídeos no Face e no WhatsApp. Somos todos os dias bombardeados por essas coisas. E muitas pessoas que estão dentro das igrejas, muitas pessoas que estão sentadas em vários lugares, estão adorando a Baal sem que percebam. Estão acessando em suas redes sociais vídeos pornográficos, revistas. Muitos crentes têm revistas, muitos crentes assistem vídeos, filmes pornográficos com suas esposas. Muitos crentes estão cometendo este pecado e não percebem que isso também é um moderno culto a Baal. Baal continua sendo adorado na nossa geração, no nosso tempo. Ele não deixou de ser adorado. Isso está acontecendo, só que muitos ouvem a verdade de Deus e não conseguem enxergar, não conseguem largar isso, porque há um jugo sobre esta geração. Outra coisa que eu percebo no moderno culto a Baal da nossa geração: diversões carnais no altar de Baal havia naquela época. Hoje existem muitos cultos carnais, shows promovidos nos púlpitos, cantores e artistas se dizendo evangélicos, mas totalmente desviados da graça, totalmente desviados da verdade de Deus. O culto a Baal no passado, ele era justamente feito com adorações carnais, com coisas que promoviam alegrias da carne, prazeres da carne. E a Bíblia diz que a nossa carne limita contra o Espírito, ou seja, o que o teu Espírito quer e o que o meu Espírito quer não é a mesma coisa da carne. A carne quer uma coisa totalmente diferente. Além de desviarem as pessoas da graça, eles também arrastam muitos jovens para longe da palavra e os incentivam a viver uma vida leviana, sem compromisso com a palavra de Deus. Meus irmãos, há muitas igrejas
igrejas por aí que não pregam mais a verdade. Há muitas pessoas que falam aquilo que as pessoas sentadas querem ouvir. Muitos pregadores recebem para pregar. Eu não recebo para pregar. E muitos cristãos não recebem. Pregamos a verdade por amor à verdade. Eu não trabalho para homens, trabalhamos para Deus. E quem trabalha para Deus tem que falar a verdade. Aleluia. Só que hoje é uma falta de falar a verdade. As igrejas estão virando shows. O altar está se transformando em shows. E isso está levando muitos jovens à falta de santificação. A Bíblia diz: sem santificação ninguém verá o Senhor. Segui a paz com todos, e a santificação, sem a qual ninguém verá a Deus. Meus irmãos, está sentadinho aí, só salva? Não salva. Porque a Bíblia diz que sem santificação não adianta eu ter paz com meu irmão e fazer guerra com Deus. Porque a Bíblia, seguir a paz com todos, viu? E a santificação, sem a qual ninguém verá a Deus. Eu posso ter paz com meu irmão, posso ter paz com a minha irmã, mas se eu não tenho santificação, não verei a Deus. Só que nessa geração, os pregadores preferem pregar o Deus do amor, mas se esquecem que a Bíblia diz no livro de Salmos que Deus é um Deus que se ira todos os dias. Se esquece de olhar no livro de Romanos o que Deus fará àqueles que cometem a impiedade. E hoje nós estamos vivendo uma explosão da igreja evangélica, mas essa explosão não é sadia, não é saudável, não procede da cruz e da palavra de Deus. Naquela época, os namoros como no tempo de Baal. Eu comecei a pesquisar. O namoro moderno hoje está fazendo a mesma coisa do que na época que o povo de Israel começou a seguir as nações que Deus havia expulsado. Embora estejamos no terceiro milênio, os padrões de Deus não mudaram. Deus exige santidade, pureza, decência, moderação. Requer que os jovens cheguem ao casamento virgem. Mas quando nós pregamos sobre isso, parece a coisa mais anormal e abominável do mundo. Porque a sociedade está seguindo o modelo de Baal. Está seguindo o modelo lá quando o povo de Israel começou a seguir. E o modelo de Baal, meus queridos irmãos, é que os jovens não se casem virgens. É que os jovens têm que transar, que os jovens têm que fazer sexo antes do casamento, e isso tem promovido a prostituição de muitos, e muitos deixarão de ser salvos por causa disso. Mas os altares não pregam mais isso. Muitos lugares não pregam. Mas eu glorifico a Deus, porque na igreja aqui há muitos homens de Deus que professam a verdade do Evangelho. Glória a Deus. Esses namoros, irmãos, promovem pecados. Esse modelo carnal de culto está levando vários jovens a trio elétricos da fé. Eu sei que muitas pessoas não concordam com o que eu estou falando, mas é uma verdade, você vai entender por quê. Arrastões da fé, encontros de som gospel, blocos de carnavais gospel, desfiles da fé, funk gospel,
engravidando fora do tempo, fora da idade. Promoveram então uma família destruída pelo diabo, porque estão seguindo o modelo do mundo, o modelo de Baal, o modelo das filhas de Deus. É santo, é moderado e cheias do Espírito de Deus. Aleluia. Mas na nossa geração, muitos estão seguindo fábulas, estão seguindo espíritos enganadores, doutrinas de demônios. Se nós olharmos lá atrás, muitas coisas que estão acontecendo, irmão, nesta era de pré-modernismo, as senhoras que serviram a Deus no passado, elas se envergonham de olhar para os jovens hoje, o que eles estão fazendo em nome da fé, o que estão fazendo em nome do santo evangelho, com mini blusas, com mini shorts, estão correndo atrás de trilha elétrica e pulando, gritando Jesus, sendo que o Espírito de Deus não está nessas pessoas. Porque a Bíblia diz que o Espírito de Deus é santo. Se o Espírito de Deus é santo, meus irmãos, ele não pode habitar em qualquer lugar. Só que às vezes os jovens, eles querem seguir o desejo, o fluxo do seu coração, o fluxo do seu entendimento, achando que o que ele está fazendo, lá na frente ele não vai dar conta. Cada um vai dar conta do que faz hoje. O Evangelho é sério. Jesus não desceu da cruz para brincar de salvar a nossa vida. Pelo contrário, ele desceu para que eu e você tivéssemos a nossa vida transformada pela palavra. Aleluia. A sensualidade de Baal que havia naquela época. As outras nações se vestiam de maneira diferente, e o povo de Israel começou a admirar o modelo das servas de Baal. E hoje, a moderna sensualidade, Deus ordena que as vestes dos seus filhos sejam com ordem e decência, sejam modestas, sejam com santidade. Aí o Salmo 93:5 diz assim: a santidade convém à sua casa, ó Senhor. O moderno culto a Baal, pessoas que assistem televisão e veem as modas na TV, vê o que a sociedade tem promovido, e muitas das filhinhas do Senhor estão fazendo a mesma coisa que o mundo faz, estão se vestindo como o mundo se veste, não tem ordem, não tem decência, não tem pudor, estão se descaracterizando da verdadeira palavra de Deus. Mas, irmãos, nós não ouvimos muitas pessoas mais pregar sobre isso. O que nós ouvimos hoje, irmão, é que você vai ser rico, é que você vai ter vitória, que você entrou aqui hoje, Deus vai te dar vitória, que Deus vai te curar, que Deus tem que te curar. Isso não é o Evangelho de Cristo. Deus cura, mas segundo a vontade dele. Mas existem muitos líderes que estão dizendo que Deus tem que curar. Pessoas estão colocando Deus na parede para que Deus as cure. Curandeirismo acontecendo por aí, e muitas outras coisas, e estão levando as pessoas a se desviarem da verdade. Outra deusa que o povo de Israel começou a adorar naquela época, Astarote, deusa da lua. Suas práticas eram a sensualidade e a adivinação, predição do futuro. O moderno culto a Astarote hoje
Tem muita gente inventando revelação. Muitos falsos profetas. Igrejas abarrotadas de pessoas correndo atrás de revelação, correndo atrás de profecia, correndo atrás de visões e muitas coisas. E olha o que diz Ezequiel capítulo 13. Veio a minha palavra do Senhor dizendo: verso 1: Filho do homem, profetiza contra os profetas de Israel, que profetizando exprimem, como dizes, o que lhes vem do coração. Ouvi a palavra do Senhor, assim diz o próprio Espírito. Assim diz o Senhor: ai dos profetas loucos que seguem o seu próprio Espírito, sem nada ter visto. Os teus profetas, ó Israel, são como raposas entre as ruínas. Não subiste as brechas, nem fizeste muros para a casa de Israel, para que ela permaneça firme na peleja do dia do Senhor. Tiveram visões falsas e adivinhações mentirosas, os que dizem: o Senhor disse, quando o Senhor os não enviou. Esperam o cumprimento da palavra. Não tiveste visões falsas e não falaste adivinhações mentirosas, como disseste? O Senhor diz: sendo eu que não falei? Portanto, assim diz o Senhor Deus: como falais falsidade e tendes visões mentirosas? Por isso eu sou contra vós outros, diz o Senhor, e a minha mão será contra vós, falsos profetas que têm falsas visões e que adivinham mentiras. Não estarão no conselho do meu povo, não serão inscritos no registro da casa de Israel. Ezequiel está profetizando o que está acontecendo na nossa geração. O apóstolo Paulo profetizou que nos últimos dias muitos se apostatarão da fé, e o amor de quase todos se esfriaria. Nós estamos vivendo, irmão, uma das piores eras da igreja na terra, uma das piores coisas que pode suceder na igreja, onde muitas pessoas estão tendo falsas revelações, falsas visões. Muitos estão dizendo que Deus está falando quando Deus não fala nada. Por isso que há muitas pessoas dentro das igrejas frustradas, porque aqui, quando ele está profetizando, a Bíblia diz que as pessoas esperavam o cumprimento, mas o cumprimento não vinha. Só que nós hoje temos medo de pregar contra os falsos profetas, porque temos medo de blasfemar contra o Espírito Santo. Isso não é blasfêmia contra o Espírito Santo. Existem pessoas que estão mentindo para nós, que estão mentindo por aí, e estão deixando crentes que outrora eram saudáveis, sadios, perturbados, atribulados, e muitos se desviando da fé, porque não viram o cumprimento daquilo que ele diz. Assim diz o Senhor. Deus é contra esses profetas, e isso está acontecendo na nossa geração. Isso está acontecendo com pessoas que dizem: tem igreja que você vai ir, as pessoas vêm de tudo. Olha, eu vi um anjo descendo do seu lado, eu vi uma espada passar voando por aqui, eu vi isso, eu vi aquilo. Muita coisa é uma mentira, vem do próprio coração. A Bíblia diz que mais enganoso de tudo é o coração do homem, que se inclina desesperadamente para o mal. Aí eu senti vontade de falar com o irmão que eu tive isso e aquilo, e dizer que é Deus: cuidado. Eu tive um sonho, eu sonhei que a minha irmãzinha estava caindo no precipício. Cuidado, porque tem muita gente morrendo na igreja por causa disso, porque há muitos falsos profetas entre nós, mas as pessoas não conseguem enxergar isso. Naquela época, existiam muitas pessoas mentindo, ganhando cargas sobre os seus ombros. E algumas coisas, irmãos, fazem cargas sobre o meu e o seu ombro.